Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma escola dominical para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a nossa terceira lição. Glória a Deus, e o tema é muito maravilhoso. Olha só, ciúme, o mal que prejudica a família. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 37. Sim, vamos tomar como base a história de José. Gênesis 37, dos versículos 1 ao 4. Aí depois nós vamos ver os versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Amém? Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 4, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E o versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus, convido você a orar também em nome de Jesus. Deus eterno e soberano, graças te damos, meu Deus, por mais uma escola dominical. Abençoe cada ouvinte, Deus, que está, Deus, nesta manhã, Senhor, a ouvir a Tua palavra, assim como fez Maria, Deus, naquele dia que o Senhor chegou na casa dela, Jesus. Marta estava ociosa, com muitas coisas, Senhor, preocupada com os afazeres da casa, do dia, mas ela estava sentada, Deus, ouvindo a Tua palavra, e o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. Nos ajude, Deus, a sempre escolher a melhor parte, para o louvor e glória do Teu santo nome. Que Tua palavra nos alimente na manhã deste dia. É assim que eu te oro e também te peço, Senhor, repreenda todo empecilho e todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto áureo, irmãos, nós vamos ver no versículo que em Tiago 3,16, que diz assim: porque onde há inveja,
e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O apóstolo Tiago disse isso. E a verdade prática, o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Verdade. O ciúme é uma emoção humana e todos nós sentimos sim. Nunca senti ciúme, né? Dependente por alguma coisa, um dia ou ainda hoje nós sentimos ciúme sim. O ciúme é natural. Ter ciúme é natural. O que é errado, glória a Deus, né? É nós pecarmos através dos ciúmes. Quando ele passa a ser doentio, possessivo. Aí não é de Deus, né? Não é algo da natureza humana. Aí já entra a malignidade do inimigo querendo destruir famílias, lares, né? Pessoas. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes por alguém da família, por amigos, por um objeto, né? Ninguém pega, é meu, hein? Né? Pois é. Aí eu pergunto a você nessa manhã. Você é ciumento ou ciumenta? Alguma vez alguém já sentiu ciúmes por sua causa? Ou você já sofreu por causa deste sentimento? Que às vezes ele se torna um sentimento doentio. Como foi esta experiência? Reflita. Nada agradável, né? Relatos de pessoas que já passaram por essas situações, principalmente mulheres, né? São relatos de muita tristeza, de muita dor. Glória a Deus. Mas nós vamos ver aqui, com base na história da família de José, nós vamos ver que José passou por esse momento. Isto José sofreu, glória a Deus, terríveis consequências, né? José, o filho de Jacó, glória a Jesus, o 11º filho de Jacó, né? Veio depois que Raquel, que era estéril, pediu tanto a Deus por um filho. Aí depois que Léa, sua irmã, deu 6 filhos homens e uma menina a Jacó, glória a Deus. Aí Raquel recebe de Deus a dádiva da gravidez, né, da maternidade, glória a Deus. Ela engravida e quando ela sabe que é um menino, ela diz o nome dele é José, glória a Deus. Porque o Senhor deve me acrescentar mais filhos. Que o Senhor acrescente. Ela mesma disse isso, né? E aí, como Jacó amava Raquel, era o amor da vida dele, então Jacó foi o filho predileto de Jacó. José foi o filho predileto de Jacó. Glória a Deus. E essa predileção era visível. Era visível. Todos sabiam disso, né? E aí nós vamos ver, glória a Deus, que diante de tudo isso, dessa glória a Deus, dessa narração, dessa história, muitas consequências vieram para a família de Jacó, consequências dolorosas. O próprio Jacó sofreu demais, né? Quando os seus filhos ali venderam José e disseram que ele tinha sido morto por uma fera. E trouxeram ali a túnica manchada com o sangue. E Jacó viveu o resto da vida amargurado, longe do filho tão amado e querido. Mas no primeiro ponto a gente vai falar sobre a falha do tratamento de Jacó. Os pais eles devem estar atentos como eles estão tratando seus filhos. Essa predileção, ela prejudica demais o relacionamento dos irmãos. Né? Quando o pai mostra que prefere mais aquele ali, é visível aos olhos do outro. Isso traz rejeição, isso não é bom para a mente humana. Glória a Deus, né? E Jacó, a gente vê que Jacó, a Bíblia deixa bem claro, em Gênesis 37, versículo 3, deixa bem claro que Jacó amava mais José do que a todos os seus filhos. O próprio texto sagrado já revela,
Glória a Deus, essa preferência de Jacó, né? Amava mais José do que todos os seus filhos. Glória a Deus. Quão são conscientes do seu papel paterno e materno, né? Quão são? Que pais são conscientes desse papel dentro do lar? Glória a Jesus. Quando os pais eles são conscientes disso, eles percebem as falhas que cometem. E eles também são capazes de enxergar as qualidades dos filhos. Aquele meu filho é bom. Aquele meu filho não me dá dor de cabeça. Aquele meu filho ali, ele é obediente. Então surgiu essa preferência de Jacó por José pela própria natureza do José. Era um filho bom. Era um filho obediente, que gostava de fazer tudo certinho como o pai mandava. E ele não gostava das atitudes dos seus irmãos, que eram desobedientes, né? E não faziam o que o pai queria, como o pai queria. Então Jacó, ele começou a despertar esse amor, além de ser o filho da mulher que ele tanto amava, e também um filho já da sua velhice, porque Deus deu, Jacó já estava, né, velho, glória a Deus. Então ainda, né, existia esse lado bom de José que cativava o pai. Então os pais, eles têm essa percepção, né, de olhar as qualidades dos filhos, as virtudes dos filhos. Glória a Deus. Aí essa preferência de José causou o quê? Né? Causou uma grande revolta nos demais filhos de Jacó. Jacó não mediu as consequências, porque além dele mostrar isso durante todos os anos, né, mostrar isso aos demais filhos da sua preferência por José, ele agora, para inflamar, ele agora compra uma túnica ou manda fazer, glória a Jesus. Eu sei que ele presenteia José com uma túnica colorida. Glória a Deus. Olha só, imagina, com a túnica colorida. Isso provocou ciúmes aos demais filhos. E aí entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. E aí, o versículo 4 deixa bem claro: e o aborreceram ainda mais. Já não gostavam, e agora passaram a não gostar muito mais. E quantas vezes, irmãos, os pais sem sabedoria, porque esse meu filhinho aqui, ele é pequenininho, eu cuido dele melhor, dou mais cheiro, dou mais atenção, porque ele é pequeno. Você já é grande, tá? Tudo errado. Carinho tem que ser igual, presentes tem que ser igual, glória a Jesus, né? Presentear um tem que presentear o outro. E assim o pai vai ter sabedoria em contornar essa situação. Porque quando um filho, né, cresce, ele deixa de ser o centro das atenções e chega um menorzinho, aí muitas das vezes os lares são tomados por uma disputa horrível. Então olha a sabedoria, né, que os pais devem ter nessa hora. Glória a Jesus. Fazer carinho no bebezinho, mas também fazer carinho naquele que cresceu. O lugar dele já foi ocupado. Ele foi tirado do lugar dele, do lugar de destaque. Então deve existir essa sabedoria. Presentinho para os dois são importantes. Fazer os irmãos se amarem. Olha, filho, como ele é lindo. Olha, pega um pouquinho. Olha, ele está sorrindo para você. Olha. Sabedoria que Deus nos deu, irmãos. Glória a Jesus. Para que nossa família ela cresça saudável. Mas Jacó não teve essa sabedoria. Além de amar claramente José, mais do que os demais, ele agora chega e presenteia José com uma túnica. Ai, ai. Então, além desse presente do pai de José, também havia os sonhos de José. Imagina. Além do presente, a José agora tinha sonhos. Sonhos de quem? De Deus. E o sonho era como? Que os irmãos iam servi-lo. Ele iria ter um lugar de destaque. Imagina só. Os irmãos carnais de José não compreenderam as coisas espirituais, né? Lembra?
1 Coríntios, capítulo 2, né? Deixa bem claro, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, ó. Ora, o homem natural, o versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ninguém entende ele, mas ele entende tudo o que está acontecendo. Glória a Deus, né? Então os irmãos carnais de José não compreenderam o sonho. Viram aquilo ali como uma afronta. Olha só, além de ganhar a túnica, imagina, né? Um diálogo deles se tivesse na Bíblia, né? Que não existe na Bíblia, mas imagina, pela atitude deles. Além de ganhar a túnica ainda, vai comandar, ainda vai ser nosso líder, e a túnica indicava isto. A túnica de várias cores indicava predileção, posição, né? De realeza. Porque naquela época, no máximo, as roupas que eles vestiam só tinham 2 cores, no máximo. Então, de várias cores era para quem tinha uma posição elevada, algo de destaque. Aí José ganha aquela túnica, deveria ser muito linda, de várias cores. Inflamou muito mais as coisas, né? Glória a Jesus. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional, né, era com 2 cores no máximo, de linho grosso. A de José não, era colorida. Eita Jesus. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de José. Então o ciúme foi o agente do conflito familiar. Por quê? Porque os irmãos de José se sentiam ignorados pelo pai. Nunca faça isso. Tem 10 filhos, trate os 10 com o mesmo amor, com as mesmas atitudes. Glória a Jesus. E aí eles se encheram de rancor, de ódio e desejaram até mesmo acabar com a vida do irmão. Olha onde chegou o ciúme. Meu Deus. Esse ciúme diabólico, doentio, né? Olha onde chegou. O ciúmes é com a origem de egoísmo. Na presente lição, nós estamos analisando o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está muito além. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal. O marido tem ciúme de mulher, mulher tem ciúme de marido. Amizades sinceras. Quantos não têm ciúmes? Porque quando tem uma amizade sincera, acho que aquela amizade é só sua. Né? Aquela coisa de posse. Né? Horrível isso. Também relacionamento profissional. O cargo é meu, isto é meu. Né? Então, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade, sem sombra de dúvida. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Muitas das vezes as mulheres são tratadas como se tivessem um cárcere privado. É assim? Então, isto não é de Deus, isso não pode existir de maneira nenhuma. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, pois trata-se de uma emoção humana, ali entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Glória a Deus. É muito, muito longe uma da outra. Né? Os males do ciúme é o terceiro ponto. Não são poucas as notícias de tragédias que envolvem o ciúme. Feminicídio, né? Não são poucas. Não são poucas notícias que pessoas prejudicam outras por causa do ciúmes. E a casta sacerdotal quis perseguir Jesus Cristo por causa do ciúmes. O ciúmes anda de braços dados, viu? De mãos dadas, bem abraçadinho, com a inveja também, viu? O ciúme entre os santos de Deus. Por ciúmes, muitos irmãos caluniam, né? Difama e ofende o irmão ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modos que nós venhamos produzir o fruto chamado amor. Glória a Deus.
Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como vencemos o ciúme? Alimentar a mente com as coisas de Deus. É bem interessante esse versículo, Filipenses 4:8. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós precisamos ocupar nossa mente com coisas boas, né? Glória a Deus. Que nós não venhamos ocupar nossa mente com as coisas que o inimigo às vezes coloca, né, para nos perturbar. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa mente possa estar protegida com o sangue de Jesus. Glória a Deus. O que pensam e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Sabia? Provérbio 4:23, de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Ou seja, quando a Bíblia fala de coração, estou falando de mente, de intelecto, porque dele procede as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor, né? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Glória a Deus. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Olha só, o fruto do Espírito deve estar em nossa vida. Olha o que diz aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ao 23 termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Então que a nossa mente esteja ocupada com coisas boas. Mas para que nossa mente esteja ocupada com coisas boas, nós precisamos ter cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, que temos assistido nos celulares, nas televisões, onde nós temos fixado os nossos olhos, a nossa visão. E às vezes os nossos pensamentos produzem no nosso intelecto diante de tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Por isso que o salmista diz, né? Guardarei os meus olhos, glória a Jesus, para não ver as coisas más. Então que nós, irmão, como cristão, é inadmissível a gente estar trazendo para dentro deste corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, coisas horríveis, né? Obras da carne. Para que a gente quer saber de obra da carne? Para que nós queremos saber o que o diabo está fazendo aí fora? Não, vamos nos encher de Deus. É por isso que muitas vezes não tem batismo com o Espírito Santo, não falou em língua nunca mais, não sentiu a presença de Deus nunca mais. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tão ocupados com as coisas carnais que aí não há lugar para o Espírito Santo de Deus, né? Agir em nossa vida. Então, possamos estar atentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Conclusão, o ardor emocional, denominado de ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Ele destrói a vida espiritual do crente, a física, a moral, glória a Deus, né? As pessoas dão um mau testemunho, isso é o testemunho moral do crente, glória a Deus. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes, Romanos 13:13. Eu quero ler esse versículo para a gente orar ao Senhor. Romanos 13:13 diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Aí o 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Olha aí. Se eu estou revestido das coisas de Deus, do Senhor Jesus,
então eu não vou nem me preocupar, porque as coisas carnais, os desejos carnais, eles não vão ter lugar na minha vida. Glória a Deus. Por quê? Porque eu estou cheia da presença do Senhor Jesus. Então que nós possamos, irmão, despertar-nos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor Deus eterno, todo-poderoso, graças te damos por mais essa escola dominical, Senhor. Abençoe as nossas vidas, encha-nos da tua graça. Aplica, Deus, essa escola dominical na nossa vida, no nosso coração, para louvor e glória do teu nome. Abençoe os lares, as famílias. E onde tiver, Deus, esse espírito mau, Senhor, de ciúme, Jesus, esse sentimento terrível de ciúme, que o Senhor possa abolir, Deus, lavar com o teu sangue esses corações, essas mentes, que o Senhor possa trazer paz para o lar, Senhor, para o louvor do teu nome eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.